compartilhar. Eu sei que cada igreja, cada contexto tem uma cultura, tem um jeito de lidar com relação à palavra de Deus. A gente tem uma forma de pensar muito simples, que a gente só pode, ou melhor, a gente só deve ministrar a partir daquilo que a gente vive. Não faz sentido você pegar a palavra e apresentar e ela não passar por você. Então eu tenho 10 minutinhos aqui para tentar compartilhar algo que para a gente é uma verdade profunda. A nossa maior inspiração, ela precisa ser nada mais e nada menos do que Jesus. Isso é possível, isso é palpável, isso é real. E eu queria começar esse tempo trazendo um texto. Eu não sou muito bom no inglês, mas o escritor Warren Wiersbe, ele vai dizer o seguinte, para a gente começar essa reflexão aqui. Jesus viveu e ministrou na terra no poder do Espírito. E nós devemos assim fazer. É lamentável que tantas pessoas pensem que Jesus serviu como fez, simplesmente porque ele era Deus e exercia seus poderes divinos como se tivesse trapaceado. Eles argumentam que devido ao fato de não possuírem a mesma natureza divina, não podem esperar muito deles. Mas esse tipo de pensamento está totalmente errado. Quando serviu aqui na terra, Jesus dependeu do Espírito Santo, Jesus dependeu da oração e Jesus dependeu da palavra de Deus. Precisamos ter uma postura. Não, vamos junto. Nós temos uma direção e você não sabe para onde está indo. E agimos dessa maneira. Por muitas vezes agimos como se a oração, como se o jejum, como se a palavra de Deus fossem um acessório que quando eu tiver tempo eu acesso e eu vivo aquilo. Por muitas vezes nós agimos como se os principais recursos para o nosso sucesso fossem as ferramentas e fossem as estratégias. Por muitas vezes nós agimos como se a única autoridade que nós temos sobre nós somos nós mesmos. Fazemos isso. E por muitas vezes nós agimos como se a vida de Cristo fosse algo distante de nós. E mais, por muitas vezes nós agimos como se nós não dependêssemos de Deus. E quando nós nos pegamos, nós nos deparamos com essa realidade. Mas eu quero dizer para todos que estão aqui que você e eu, nós dependemos de alguém. De qualquer maneira. Nós dependemos de alguém. Ou como a Bíblia diz, né, todos nós somos escravos de alguém. Nós somos. Quer você acredite ou não, quer você perceba ou não, quer você aceite ou não. Você pode ser escravo dos seus bens materiais, dinheiro, trabalho, carro, casa. Conhece alguém que é escravizado por isso? Ou você pode ser escravizado por pessoas, talvez o seu patrão, talvez os seus credores, talvez os agiotas da sua vida, a família, talvez os elogios que você recebe de pessoas externas, aquela atenção que você gostaria de receber de alguém. Talvez você é escravo, sim, do pecado. Sexo ilícito, mentira, egoísmo, medo, indiferença, fofoca, preguiça, insubmissão, divisão. Talvez você seja escravo do diabo, ou talvez você decida ser escravo de Jesus. E aí, Romanos 6, de 20 a 23, vai trazer a seguinte palavra. Olha só o que Paulo fala. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram, então, das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte, sabemos disso. Mas agora que vocês foram libertos do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade. E o seu fim é a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Diariamente isso daí a gente não precisa ter medo de viver, porque diariamente nós precisamos decidir a quem nós vamos servir. Não significa que você é um líder convertido, ordenado, instituído e aceito pela igreja, que essa decisão não passa pela tua vida diariamente. Precisa passar diariamente pela sua vida. Pode ser óbvio, talvez essa resposta, mas ela não é. Você pode estar liderando uma juventude, você pode estar conduzindo o rebanho, você pode estar aparentemente sendo bem-sucedido, porém, o Senhor da sua vida pode ser você mesmo. E isso nós conseguimos levar por muito e muito tempo.
E lá na frente nós vamos sentir o reflexo disso. Eu acho que você conhece várias histórias de pessoas que começaram bem e no meio da caminhada não conseguiram resistir ao pecado. Não conseguiram resistir às tentações. Por muitas coisas, uma delas são coisas que foram faladas aqui, a transparência, a confiança. Mas é uma reflexão que nós precisamos fazer. Você pode achar, por muitas vezes, que está fazendo parte da construção do reino de Deus, mas na verdade você está construindo um reino próprio. Você está olhando para outros ministérios e você está querendo se igualar a outros ministérios. Você está percebendo o movimento, todo o agito que o ministério A ou B vive e você não admite isso, tem que viver isso também. E você começa a se perder dentro dos seus próprios sonhos, daquilo que você acredita, mas que não tem base na palavra, que não vem do Senhor ao qual você decidiu lá atrás se tornar escravo dele. E você precisa escolher, isso é uma decisão diária. Você levanta e você tem que dizer para o seu Senhor: você é o meu Senhor. Se o seu Senhor é Jesus, você precisa dizer para Ele: você é o meu Senhor. Então me diga o que eu devo fazer. Ou você serve a Cristo, ou você serve a todo o resto. Porque todo o resto, diante de Jesus, é resto. Não existe um meio termo, uma coisa que você pode fazer e que se parece, ou é Cristo ou é todo o resto. Porque cada página da história leva a Jesus. É Ele que dá a última palavra, ou Ele que deveria dar a última palavra na minha e na sua vida. É Ele que faz a diferença. Não são os nossos belos olhos, essa barba bonita que muita gente tem. Não é a eloquência das palavras, mas é Cristo que faz a diferença. Ele é o nosso maior exemplo. Jesus, ele enfrentou críticas, Jesus enfrentou pessoas cínicas, Jesus enfrentou pessoas céticas, e ele nunca hesitou, nunca balançou, ele nunca se sentiu abalado por nada disso. Ele enfrentou o diabo no deserto e venceu. Jesus enfrentou a cruz e nunca olhou para trás, porque por muitas vezes nós agimos assim: carrega a sua cruz e me segue. Mas nós pensamos várias vezes: vale a pena carregar essa cruz? E a nossa referência, a nossa inspiração diz: vale a pena. Carregue a sua cruz. E ele fez isso e não olhou para trás. Jesus nasceu para morrer. Ele tinha um objetivo muito claro pelo qual ele veio a essa terra. Ele escolheu a hora e o local da sua vida, e ele escolheu a hora e o local da sua morte. Os homens não tiraram a vida de Cristo. Ele deu a vida por amor a nós. Quando o seu corpo foi colocado no túmulo emprestado, porque nem dele era, parecia que Satanás havia vencido ali. Deu uma sensação de que Deus tinha perdido. Mas quando você olha para a história, você vai perceber que, apesar de alguns homens, como Herodes, como Caifás, como Pilatos, pensarem que tinha impedido o processo, você vai perceber que 3 dias depois, e aí é um processo natural nosso, de espera e de aguardar, quando Deus fala: vai para lá, e você não vê a coisa acontecendo, e você quer a coisa que aconteça o mais rápido possível, você olha para esses 3 dias, momento de tristeza, de choro, de angústia: cadê Cristo? Será que vai acontecer? Será que as promessas vão se cumprir? 3 dias depois, ele sai da tumba, ele ressuscitou, ele venceu e mostra que vale a pena permanecer firme nos propósitos que Deus nos dá e nos entrega. E isso nos deu esperança e nos dá esperança de uma vida eterna com Ele e de uma vida digna nessa terra, com aquilo que nós temos. Mas para isso acontecer, o nosso Jesus precisa ser o Senhor das nossas vidas. E eu quero concluir lendo um texto de Êxodo 21, que ele vai trazer essa imagem que é muito clara. Ele vai dizer o seguinte, Êxodo 21, 1, 2, 5 e 6. São estas as leis que você proclamará ao povo. Se você comprar um escravo hebreu, é uma cultura, se você comprar um escravo hebreu, ele servirá por 6 anos. Mas no 7º ano ele será liberto. Ele terá a liberdade, sem precisar pagar nada. Se, porém, o escravo declarar: eu amo o meu senhor e não quero sair livre, o seu senhor o levará perante os juízes. Terá que levá-lo à porta ou à lateral da porta e furar sua orelha. Assim, ele será o seu escravo livre por toda a vida. Assim como no Antigo Testamento, assim como os escravos do Antigo Testamento, todos nós
podemos e devemos nos tornar escravos livres do verdadeiro Senhor das nossas vidas. O que significa isso? Significa que eu posso decidir viver na casa do meu Senhor ou sair da presença dele. E todos nós podemos dizer, fure a nossa orelha, deixe a sua marca. Eu me submeterei ao Senhor por livre e espontânea vontade. Isso precisa ser visível, porque o escravo, quando passava e as pessoas olhavam, já identificava. Esse cara decidiu permanecer com o seu Senhor. A cruz de Cristo nos deu liberdade. E nós abrimos mão dessa liberdade para permanecermos sob o senhorio do Senhor. Por isso, a nossa vida não pode girar em torno dos nossos ministérios e muito menos dos nossos sonhos. Ela precisa girar em torno de Jesus. E precisamos nos submeter a isso. A palavra de Deus, o Filho de Deus, o seu Espírito em nós, nos capacitam a sermos corajosos e enfrentarmos esse mundo com poder e ousadia, porque nós precisamos disso. Mas não esqueça de perguntar para o seu Senhor de que maneira Ele quer que você viva isso. É muito fácil construirmos os nossos próprios reinos, mas Deus tem um plano para cada um de nós. E Ele quer contar esse plano. Basta você perguntar e ouvir a voz do seu Senhor. Amém.